Chegou a hora da gente apresentar para você mais um quadro muito especial que vem fazendo um grande sucesso aqui no programa da Vera. É com ela, com a Gisele, muito mais bela. Confira. Olá, Vera, tudo bem com você? É um imenso prazer estar aqui mais uma semana à frente do nosso quadro Muito Mais Bela. E hoje nós vamos conversar com ela, que é neuropsicopedagoga, especialista em autismo, a Letícia Mello. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Que bom. Vera, a Letícia vai falar pra gente sobre o autismo, né? Um assunto que está tão em alta, uma pauta muito interessante para a nossa sociedade, né? E vamos falar um pouquinho então desse assunto que vem agregar muito na vida de muitas pessoas que vivem, né, essa situação dentro da família, né, com amigos, conhecidos, enfim. Letícia, como que a gente identifica o autismo? É muito importante a gente falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema tão relevante para a sociedade, porque hoje a cada 52 crianças nascidas, 2 delas se encontram dentro do transtorno do espectro. Então, é muito comum hoje, e vai ser muito mais comum a partir de agora, a gente ter no nosso meio de convívio crianças dentro do espectro, não só crianças, adultos e adolescentes também, né? A gente vê pessoas, eu já ouvi falar, né, ouvi pessoas falando que depois de uma certa idade, já depois de adulto, identificaram o autismo ou o transtorno, né? Isso. O que é o autismo? Ele é um transtorno neurológico que vai afetar 2 áreas, ou a socialização ou a comunicação, ou então as duas. A gente fala de autismo hoje abertamente em torno de 40 anos. Então tem muitos adultos que lá atrás não se tinha todo o conhecimento que tem hoje e se encontram dentro do espectro e que hoje estão se entendendo como autistas. Imagina quanto tempo ali, né, que passou. Triste, né? Quanta triste. coisa que não deve ter passado. Dificuldade de interação social, comunicação, linguagem e até mesmo um preconceito da sociedade. Exatamente. Por não saber acabar julgando, né? É verdade. Então, o autismo ele é um transtorno neurológico. Não existe um culpado, ainda estudos não dizem o porquê que ele acontece, mas ele é muito mais fácil a gente perceber em crianças com menos de 3 anos os sinais que são aparentes para o transtorno. E quais esses sinais, como que a gente consegue identificar sem ter aquela primeira ação de criticar ou de ser preconceituosa, né? Porque ainda existe muito isso, né? De olhar para entender, né? Exatamente. Entender e buscar o suporte. Então, vamos falar primeiro pela fala, pela linguagem. Não é esperado que um bebê de 2 anos não balbucie, não fale, não aponte. Então, se uma criança, um bebezinho de 2 anos não apresenta no mínimo 200 palavras, é bastante coisa, né? Nossa! 200 palavrinhas, ele já precisa diretamente de uma avaliação fonológica. Não precisa ser exatamente o autismo, mas uma avaliação fonoaudiológica se faz necessária. 2 anos? 2 anos. Não precisa esperar até 2 anos. Um ano e meio, 1 ano e 8 não falou, a gente pode já buscar esse suporte. Andar na ponta dos pés, apresentar movimentos repetitivos de mão, ou assim, a gente chama de estereotipia, um apego excessivo à rotina, ou então a um objeto que ele vai gostar bastante. Eu digo que eles gostam muito de dinossauro, de carrinho. Não brincar da forma funcional, então virar um carrinho de cabeça para baixo e girar a rodinha, ou lamber tudo, cheirar tudo, dificuldade auditiva. Questão sensorial, de botar uma roupa de gola, ficam agoniados, ficam puxando, ou não querem se vestir. Tem bastante questões que a gente pode estar observando. Tem muita coisa, hein? Em relação a não é isso. só chegar e falar que é autista, né? Exato. Existem sinais até chegar a um diagnóstico. Sim. Mas tem umas coisas bem certeiras, né? A partir de uma certa idade, como você falou, né? Correto. E quais os profissionais que a mãe que esteja assistindo, aí os pais, enfim, que estejam assistindo, que possam identificar alguns sinais, qual o profissional que tem que procurar? Ele pode procurar um neuropediatra, um psiquiatra infantil ou um pediatra. São esses os profissionais responsáveis por fechar um laudo do transtorno do espectro autista. Mas até chegar a um neuropediatra, ela pode também procurar uma equipe multidisciplinar. Um neuropsicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional.
São esses os profissionais de uma equipe multi que também vão auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Não é só um diagnóstico, né? E são vários fatores que vão interferir até o diagnóstico dessa criança. O diagnóstico, ele vai garantir direitos dessa criança. Sim. Direitos a um segundo professor, Importante. direitos à questão de fila de supermercado e outras questões a mais. Mas os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento, visando a autonomia e a independência, é a equipe multidisciplinar também. Olha, que legal. Quais as atividades, mais ou menos, que vocês usam, assim, para interação que essas crianças têm que ter? Ai, adorei essa pergunta. Aqui o sorriso já vem, né? Essas crianças com autismo, elas têm muitas dificuldades de interação social. Então, terapias em grupo, terapias coletiva, questão de coordenação motora, a linguagem, o apontar, aumento do contato visual. A gente ensina a sentar, esperar, pedir. É muitas coisas que os profissionais especialistas em autismo trabalham com as crianças, sempre visando o desenvolvimento e a autonomia deles. Ótimo, é bom para eles e também para os pais, né? Perfeito. Quando nasce uma criança autista, não nasce só uma criança, é uma família dentro do espectro e que precisa também a mãe, o pai, um olhar diferenciado, um suporte, a gente chama de psicoeducação. Ótimo. Legal. Adorei, Letícia, saber. Muito tempo queria falar sobre esse assunto aqui, um assunto tão importante, né, para os pais, para a nossa sociedade. Vamos falar mais sobre. Nós vamos conversar mais sobre, com um conteúdo exclusivo, muito mais sobre o autismo e também sobre a profissional Letícia, no nosso canal no YouTube, canal Muito Mais Bela. Então, se você não é inscrito, corre lá e fica por dentro desse conteúdo exclusivo. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no quadro Muito Mais Bela, com um assunto tão interessante, né, para a nossa sociedade, para as famílias aí. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Vera, então é isso. Lembrando que conteúdo exclusivo sobre o autismo, conversando aqui com a Letícia Mello, você encontra lá no canal Muito Mais Bela. Se inscreve, ativa as notificações e você vai ficar por dentro de conteúdos exclusivos com as nossas convidadas, tá bom? Gente, nós estamos aqui diretamente da loja Bela Catarina, fica na cidade de Florianópolis, ambientes modernos e super elegantes para a sua casa. E também o nosso quadro tem o apoio da Clínica de Estética Virtuosa, a clínica de estética mais completa do Brasil. É isso, Vera. Esse foi o Muito Mais Bela, o universo feminino visto por quem faz. Um beijo da Gi. Direto ao intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o sucesso que é o artesanato aqui na região de São José. Em instantes.